Amém? Os irmãos podem abrir a Bíblia no livro de Lamentações. Lamentações capítulo 3. Lamentações está depois de Jeremias. Capítulo 3, versículo 22. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Vamos repetir. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? Os irmãos podem sentar. Não por costume, mas sim por uma questão de honra, respeito a Deus, devemos agradecer a Deus pela saúde dos que estão aqui hoje, quer saúde carnal como saúde espiritual. Porque ninguém acordou hoje pelas suas próprias forças, assim como diz o salmista, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então também hoje todos que estão aqui é porque o Senhor os sustentou. Então nós abrimos o livro de Lamentações de Jeremias, que está depois do livro de Jeremias, que tem o mesmo nome do autor, nesse caso o livro de Jeremias. E o livro de Lamentações não é novidade para muitos dos que estão aqui. Se calhar para um ou outro, né, possa ser novidade. Mas para todos aqueles que têm lido a Bíblia de capa a capa, e quando falo de capa a capa, digo daqueles que leem de Gênesis, Apocalipse, e fazem isso como a sua rotina, eles sabem que isso não é novidade. Principalmente esse versículo que nós abrimos aqui, esse capítulo, tem sido cantado por muitos outros músicos gospel, que nós às vezes estamos as suas músicas no telefone, e também tem sido pregado por outros pregadores, ainda que não seja propriamente aqui, mas eu creio que em outros sítios tem sido pregado esse texto para poder mostrar aquilo que vem a ser a misericórdia de Deus. E o nosso tema de hoje é a misericórdia de Deus. Esse é o nosso tema de hoje, porque como todos já sabem que nós estamos na série de falar dos atributos comunicáveis de Deus. Então, hoje vamos falar sobre as misericórdias de Deus, ou Deus misericordioso. Então, esse livro, né, ou melhor, esse texto que nós abrimos aqui, encaixa-se propriamente naquilo que na verdade vem a ser o nosso tema. Por quê? Porque o contexto em que foi escrito este capítulo, ou melhor, foi escrito esse livro, mostra verdadeiramente aquilo que vem a ser o ser de Deus misericordioso. E aqui praticamente no versículo 22 vai expressar aquilo que Jeremias estava a incentivar o povo a fazer, que era confiar em Deus e voltar-se a crer em Deus, voltar-se ao caminho de Deus. Por quê? Porque nos versículos e nos livros anteriores a este livro, mostra-se um grande desvio do povo de Deus e nós conseguimos observar essa história toda, essa narração no livro de Samuel, primeira, segunda Crônicas, primeira, segunda Reis. Nós vamos conseguir observar aquilo que era a trajetória do povo quando se desviou do caminho do Senhor. E Deus, na verdade, antes de Moisés ter morrido, ele deixou algumas coisas para que o povo pudesse cumprir. E uma das coisas que Deus disse para que o povo pudesse cumprir era para que, se eles cumprissem a lei, os mandamentos que ele deu pela boca de Moisés, eles permaneceriam na presença do Senhor. Mas se eles não cumprissem, Deus poderia levantar homens, ou melhor, levantaria nações contra eles para poder mostrar, na verdade, a ira de Deus contra eles, a tristeza de Deus contra eles. E verdadeiramente, após a morte de Moisés e depois também a morte de Josué, o povo se desviou. Depois deles terem se desviado, foram acontecendo várias coisas. E o povo viveu muito tempo sem uma liderança assim mesmo estável. Então nós vamos conseguir observar que
a lamentação de Jeremias, ele traz propriamente porque o povo se encontrava numa situação muito difícil e muito triste. Os muros de Jerusalém, como era a referência principal da força de Israel, foi destruída naquele tempo pelos babilônicos, foi destruído pela aquela grande guerra que havia. E nós vamos conseguir observar de tantas outras coisas que aconteceram, o povo de Israel não estava em bons caminhos. Então, Jeremias aparece para poder dar alguma força, para poder incentivar o povo a voltar ao caminho do Senhor. Então, nós conseguimos observar que no livro de Jeremias, quando ele vai pregando o evangelho, o povo não dá credibilidade nele. E não dando credibilidade nele, o lançam na cisterna, porque viam como se ele estivesse a falar coisas contra ele, coisas que eles não queriam ouvir. Senão que, na verdade, era alguém mandado por Deus para poder libertar o povo daquele cativeiro. E o povo não ouvia. Então, quando Jeremias, um homem que nós conseguimos observar que ele era um homem muito devoto ao Senhor, ele vai trazendo essa lamentação, mostrando a tristeza, a angústia, a grande deploração que o povo se encontrava e mostrando alguma esperança sobre este atributo de Deus para com o povo dele, que é as misericórdias de Deus. Então, ele aí vai dizendo que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E verdadeiramente, nós vamos desenrolar esse capítulo com o desenrolar, permitam-me usar esse pleonasmo, com o desenrolar do sermão. Então, falar da misericórdia de Deus. Eu poderia, talvez, falar da misericórdia de Deus sem falar de outros atributos, ou melhor, de outras ações de Deus relativamente que estão ligadas com esse atributo de misericórdia. Mas eu, nessa manhã, quero na mesma, não deixar de falar dessas partes, desses atributos de Deus, ou melhor, dessas ações de Deus dentro da misericórdia, que nesse contexto, nesse sentido vai ser a graça de Deus, e vai ser a paciência de Deus, e vai ser a bondade de Deus. Por quê? Porque nenhum atributo de Deus é sem o outro. Eles estão ligados entre si. E nenhum pode ser manifestado sem, na verdade, fazer menção do outro. Então, e essas três características nós vamos observar em muitas das vezes também no Antigo Testamento. E nós vamos conseguir observar também nos Salmos, que muitas das vezes tem menção desses atributos de Deus. Mas, naquilo que na verdade pode ser, podemos trazer aqui um exemplo para poder ajudar a nossa compreensão. Vamos abrir Êxodo, no capítulo 30. Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Diz assim: passando, pois, o Senhor perante sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Vamos ver também um outro cenário de Salmos, capítulo 103, versículo 8. Salmos, capítulo 103, versículo 8. Diz o seguinte: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em beneficência. Então, no capítulo de Êxodo, no capítulo 34 de Êxodo, nós conseguimos observar Moisés a expressar ou fazer menção desse atributo de Deus, a misericórdia. E por que ele estava a fazer isso? Tudo porque encontrava-se na situação em que Deus mandou ele subir pela segunda vez lá no monte, para poder buscar novamente as tábuas da lei, porque ele havia partido as tábuas depois de ter encontrado lá naquele cenário, quando o povo se encontrava em grande idolatria, depois de ter obrigado Arão para fazer um ídolo. E quando ele parte, Deus
aí lhe manda ir buscar de novo, lhe manda pegar de novo novas tábuas para poder escrever os 10 mandamentos. Então, é ali que ele aparece, que Moisés faz menção dessa grandeza, desse atributo de Deus misericordioso e piedoso. E o salmista, aqui no capítulo 103, do versículo 8, ele vai fazendo essa menção também, tendo em conta aquilo que vem a ser o estado, o amor, aquilo que ele tinha por Deus. E ele dizia para que a sua alma pudesse bendizer ao Senhor e tudo quanto o Senhor tem feito por ele. Então, ele vai fazendo menção que a sua alma tinha que reconhecer que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso e o Senhor é benigno. Por quê? Porque ele sabia, conhecia verdadeiramente que o Senhor era um Deus misericordioso. Então, eu disse que não poderia, desenvolver os temas sem que, na verdade, pudéssemos falar sobre a graça e também sobre a bondade e também sobre a paciência. Ainda que eu não toque neles profundamente, porque neste domingo não é o tema central, mas o tema central é misericórdia, mas é necessário fazer menção dessas duas coisas. Então, a graça e a paciência de Deus, todas elas têm origem na bondade de Deus. Elas não são fora da bondade de Deus. Por quê? Porque a bondade de Deus, ela é uma das fontes principais aonde sai a perfeição de Deus. E nós falamos, quando falou-se sobre os atributos incomunicáveis de Deus, falou-se sobre a perfeição de Deus. Então, nisso, nós poderemos definir o que vem a ser, na verdade, bondade de Deus. O que vem a ser um Deus bondoso. Falar de um Deus bondoso é falar de um Deus que faz todas as coisas boas segundo aquilo que ele acha como bom. Falar de um Deus bondoso significa que ele é a expressão, ele é o padrão exato de tudo quanto é bom. Ele é a expressão, ou melhor, é o padrão exato de tudo quanto pode se fazer e tem aprovação, deve ser, toda aprovação que ele dá é boa. Por quê? Significa que naquilo que Deus faz, nada, como disse o irmão Albino quando pregou sobre a santidade de Deus, que em Deus não existe nenhuma maldade. Então Deus é o padrão perfeito de tudo quanto é bom, e tudo quanto é bom, tudo quanto é bom tem uma certa aprovação, e essa aprovação é dele mesmo. Significa que nada do que Deus faz pode ser aprovado por um outro ser. E tudo quanto ele faz é aprovado por ele mesmo. Em Deus, se não existe maldade e só existe bondade, então significa que ainda que os homens veem imperfeição na obra de Deus, mas para Deus é bom. Se Deus é bom, significa que ele não faz nenhuma coisa que possa parecer mal. Os nossos olhos cheios de pecado é que muitas das vezes contemplam alguma coisa sobre a criação de Deus e conseguimos contemplar imperfeição, mas não é imperfeito. Aos olhos de Deus não é imperfeito, tudo é bom. Em Gênesis, no capítulo, vamos só abrir Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Então, nós já ouvimos muitas das vezes os homens a dizerem: se Deus é santo, ou melhor, se Deus é amor, se Deus é tão bondoso, por que então que ele não deixou todas as pessoas bem na vida? Então, muitas das vezes, nós vamos encontrar várias pessoas que se chamam ateias, tem que ser desse jeito, ateias, a tentarem procurar imperfeição naquilo que Deus faz. Mas aquilo que nós poderemos entender sobre a bondade de Deus é que ele é o padrão perfeito de bondade, e se ele é o padrão perfeito de bondade, tudo quanto ele faz é bom. E tudo quanto ele faz tem a aprovação de que é bom.
ainda que o homem queira ou não, e ainda que o homem aceite ou não. Se para Deus é bom, então é mesmo bom. Então, vamos encontrar também em Salmos, no capítulo 105. Salmos capítulo 105, versículo... Não, perdão, Salmos capítulo 100, versículo 5. Diz assim: porque o Senhor é bom e eterna as suas misericórdias, e a sua verdade tende-se de geração em geração. Em Lucas, no capítulo 18, no versículo 19, Jesus fala alguma coisa. Lucas capítulo 18, versículo 19. Diz assim: Jesus disse: por que me chamais de bom? Ninguém é bom senão um só. Um só, que é Deus. Então, somente Deus, né? Muitas das vezes nós conseguimos observar as expressões dos homens, apesar de que alguns falam por ironia, nós conseguimos observar as expressões dos homens a dizerem que eu sou bom. Mas a bondade perfeita, o caráter perfeito de bondade, o ser perfeito de bondade somente vem de Deus, ou melhor, somente Deus tem. Porque somente Deus é bom. O homem não tem bondade nenhuma. Nenhum pingo de bondade tem no homem. Então, significa que Deus não se esforça para ser bom. Deus não é tentado a ser mau. Deus não é tentado que não, agora estou a ser tentado a não ser bom como eu era antes. Não. Essa é a essência dele, bondade. Ele é bom. Significa que essa inclinação dele, ele tem prazer em fazer o bem. É natural dele. É algo que é imutável. Não muda, ele não altera a nenhum momento. A bondade de Deus não altera a nenhum momento. Não obstante de que esta bondade tem formas de como agir. Isso vamos falar também do decorrer do sermão. Em Salmos 34, versículo 8, Salmos 34, versículo 8 diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então o salmista está aqui a trazer, né? Está aqui a mostrar que as pessoas devem provar, devem, na verdade, entender, devem abrir os olhos, devem entender que o Senhor é bom e devem, como é que ele diz assim? Vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Por quê? Nos momentos de dificuldade em que a pessoa tiver a passar, deve entender que o Senhor é bom. E essa bondade, você não deve desconfiar. Você deve crer que ele é bom, uma bondade imutável. Uma bondade imutável. Então, faríamos muitas perguntas, mas uma das perguntas que talvez nós poderíamos falar, que seria, se Deus aprova tudo que é bom, mas o que ele aprova? Será que ele aprova mesmo as obras que os homens fazem fora da vontade dele? Nananina, não. Ele não aprova nenhuma coisa que o homem faz fora daquilo que é a vontade dele. Nada fora daquilo que está dentro do padrão dele, ele aprova. Se a coisa é boa, tem que passar no padrão da bondade dele. Por quê? Ele é o padrão perfeito de bondade. Significa que os homens não podem inventar bondade, não podem inventar obras bondosas sem passar naquilo que vem a ser o padrão de bondade que é o próprio Deus. Significa que todas as obras boas que os homens possam fazer tem que estar centrada em alguma coisa, em algum ser. Quem? Deus. Ele é que dita as regras. Então é ali que muitas das vezes nos deparamos com certas coisas da nossa vida, né? Que nós às vezes vemos que é bom, mas quando vamos ver na palavra de Deus é totalmente reprovada.
Por quê? Ali está o padrão perfeito de bondade, de coisa boa. E muitas das vezes nossos corações desejam coisas que aos nossos olhos parecem bom. Mas quando vamos ver, no padrão de Deus, é totalmente errado. E nós nos achamos em falta e caímos em profunda tristeza. Senhor, perdoa-me, porque afinal aquilo que eu pensei que é bom, não é bom. Aquilo que eu pensei que é perfeito, não é perfeito. Isso é para verdadeiramente nos levar a temer e andar com zelo diante de Deus, que tudo quanto quisermos fazer como coisas perfeitas tem que ter um padrão. Deus. Somente Ele é o padrão perfeito de bondade. Queres fazer alguma obra bondosa que os homens vão, se calhar, te aplaudir? Vai no padrão perfeito. Deus. Padrão perfeito de bondade. Então é ali que Salomão vai dizer em Provérbios, vai dizer que todo o caminho do homem é bom aos seus próprios olhos. O seu fim é a morte. Olha, é bom aos seus próprios olhos. O seu fim é a morte. Por quê? Por que o seu fim é a morte? Porque no padrão de Deus, de caminho bom, de coisas boas e perfeitas, não está lá. Ah, não, essa coisa que eu estou a fazer é mesmo boa. Vamos no padrão de Deus. Não está lá. Não está. Não está. Então, sempre devemos entender, fechando esse capítulo de bondade, devemos entender que a bondade de Deus é uma bondade que acalma a alma de todos aqueles que estão aflitos, é uma bondade que ajuda aquelas pessoas que precisam. A bondade de Deus é uma bondade que não tem fim. É uma bondade eterna. É uma bondade pura. Não é uma bondade de fingimento, como os homens fazem. Os homens se fingem de bons. Mas lá no coração, lá no fundo, se você procurar a essência daquela bondade, daquela ação bondosa que ele está fazendo, você vai se assustar. Em Deus não há isso. Ele faz porque aquilo é a natureza dele. Se Deus estiver a fazer uma coisa que você vai glorificar o nome dele e falar: uau, Deus, muito obrigado, porque isso é muito bom. Você vai entender que aquilo é a manifestação da bondade de Deus para com a tua vida. Você deve entender que aquilo não veio de um coração impuro, não veio de fingimento como os homens fazem. E muitas das vezes, nós conseguimos ver pessoas que às vezes são demonstradas na televisão ou num outro sítio sobre algumas ações bondosas que as pessoas batem palma, não sei o quê. No fundo é quê? Dinheiro. Eles querem dinheiro em troca daquilo que está a dar. Uma ação maligna. Aparentemente é boa, mas tem uma intenção maligna. Uma intenção feia. Mas em Deus tudo é perfeito. Então, fechando esse capítulo da bondade de Deus, vamos sobre a misericórdia. Vamos no nosso tema principal. Então, nós falamos que a graça tem origem na bondade de Deus, porque o facto de Deus não dar ao homem aquilo que ele merece e lhe dar aquilo que ele não merece é manifestação da bondade de Deus. O ter salvado, mesmo ele sendo um perverso maligno que ofende todos os dias ele, mesmo assim Deus lhe salva sem ele merecer. Isso é manifestação da bondade de Deus. E a paciência de Deus que faz com que os homens não pereçam agora, mesmo lhe cuspindo, ou melhor, mesmo ofendendo todos os dias a ele. E ainda por cima Deus lhes dá muita coisa boa. Isso é só a manifestação da bondade de Deus. Tudo quanto nós vemos aqui que não está se manifestar atualmente como que nós poderíamos desejar, que Deus não vai lançar já porque os ímpios no inferno, não sei o quê. Isso é manifestação de quê? Da bondade de Deus. Não obstante de que isso é uma bondade temporária. Então, o que vem a ser misericórdia? A misericórdia também faz parte da bondade de Deus. Quer dizer, tudo está centrado na bondade de Deus. Essas coisas todas que nós falamos aqui, não está nada além da bondade de Deus. Por quê? Porque a bondade de Deus, no fundo, governa todas essas coisas.
Então, a misericórdia é a bondade divina para com os angustiados e aflitos. Pegam bem essa definição, porque essa definição vai servir para muita coisa no decorrer da pregação, nos passos seguintes. É a bondade divina para com os angustiados e aflitos. Falar de misericórdia de Deus é falar de um Deus que tem pena. É falar de um Deus que tem sentimento. É falar de um Deus que se preocupa com aquilo que as criaturas dele passam. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, nós vamos observar que Deus poderia aplicar a sua justiça, como foi dito aqui, sobre a justiça de Deus. Era justo que Deus fizesse qualquer coisa, ou os matasse, ou pudesse lhes dizer coisas mais terríveis do que já lhes disse, apesar de que aquilo já é terrível. Coisas mais terríveis do que já lhes disse. Mas Deus foi misericordioso com ele. Deus não deu totalmente aquilo que Adão e Eva mereciam. De onde vem a misericórdia, então? A misericórdia vem quando existe problema com alguém. Quando alguém tem problema comigo, é que devo ser misericordioso para com essa pessoa. E nesse caso, quem merecia de misericórdia seria Adão e Eva. Precisavam de misericórdia de Deus, porque transgrediram alguma coisa que Deus lhes disse para não transgredirem. Eles precisavam de misericórdia. E vê que Deus, por já ser isso a sua natureza, ele não se esforçou como nós às vezes nos esforçamos quando nos ofendem. Nós quando nos ofendem, uma irmã às vezes nos olhou mal, ou às vezes fofocou contra nós, não sei o quê. Eu não vou falar mais com ela. Eu mesmo não quero mais saber dela. Aquela irmã é essa da cozida. Aquele não sei lá que monte de coisa. Então, onde a misericórdia? Não aplicou. Mas Deus, o que é que fez com Adão e Eva? Apenas disse aquelas coisas. Ele amaldiçoou apenas. Isso é o mínimo que Deus podia fazer. É o mínimo que Deus poderia fazer como alguém que tem misericórdia. Por quê? Se eu disse que misericórdia significa é aplicada quando existe pecado, quando existe problema, então significa que naquele momento em que eles pecaram, se Deus não aplicasse a misericórdia, estaria a ferir o seu próprio atributo, a sua própria natureza. Por quê? É isso que eu disse, nenhum dos atributos de Deus fere o outro. Então, era necessário que ele manifestasse que a outra parte do atributo dele, que é misericórdia. Misericórdia. Então, nós vamos entender que a misericórdia não está distante de uma situação de pecado. Nunca é distante de uma situação de pecado. A misericórdia, ela é manifesta quando alguém está em situação caótica, deplorável, muito mal. É ali onde aparece Deus. Para com quem? A raça humana. Então, em Romanos capítulo 5, no versículo 12, diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado passou a morte, então todos pecaram. Vê, começou com Adão, depois veio Sé, Jafé, veio tantos outros, e o pecado foi se multiplicando, todos passaram a ser pecadores. Deus poderia dizer, olha, estão a se multiplicar, eu vou aplicar minha justiça, vou lhes matar porque eu não quero ver pecado. Não. Mesmo assim, a justiça de Deus já se manifestou por ter aplicado a maldição, depois atribuiu, meteu o outro atributo dele, que é a misericórdia. Deixam crescer, deixam se reproduzir. Se reproduziram e nós estamos aqui, fazendo parte dessa raça pecaminosa. E para vocês entenderem a gravidade e a importância da misericórdia de Deus,
Se Deus não fosse misericordioso, nós não existiríamos. Nem um pouco. Se nós existimos até hoje, desde lá, muitas outras gerações que passaram, é porque Deus é misericordioso. Agora contempla a destruição de Sodoma e Gomorra. Olha o que Deus vai falar quando Noé aparece diante dele. Senhor, Noé, Abraão, sim, quando aparece diante dele lá em Gênesis 17. Se tiver 4 justos e todos forem pecadores, por amor a esses justos, eu não vou destruir a terra. Se tiver 3, não vou destruir. Se tiver 2, não vou destruir. Se tiver 1, não vou destruir. Isso é que é misericórdia. Deus, naquele momento do pecado de Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala, mostra que aquele pecado de Sodoma e Gomorra, naquela era pecado terrível aos olhos de Deus. Agora vamos trazer o pecado de Sodoma e Gomorra, vamos meter aqui na nossa era. Não sei se entra quantas vezes. Agora entendem como é que é grande a misericórdia de Deus aplicada para com esta geração. É grandíssima. Muito, mas muito grande. Então, quando o salmista diz, grandes são as suas misericórdias, isso não é uma palavra figurada. Ele não está falando porque, na verdade, está a tentar pintar. Ele não está a tentar trazer nenhuma caricatura de Deus. Ele está a falar a verdade. Porque grandes são as suas misericórdias. E grande mesmo é a misericórdia de Deus. Se o tamanho desse espaço não é. Se é como, não sei, mas é grande. Se calhar poderíamos dizer que a misericórdia de Deus nem chega ao tamanho do mundo inteiro. Mas é grande. É grande demais. Agora analisa um fato. Quantas vezes você, como crente, às vezes tens pecado? Tens falhado contra ele? Você acha que se fosse aquele Deus de lá do Antigo Testamento, aquele que abre a terra e depois todos basam, acha que poderíamos descobrir os verdadeiros crentes? Já poderíamos morrer há muito tempo. Quantas vezes nos pecamos? Por pensamentos, palavras e obras. Isso é manifestação da misericórdia do Senhor, por Ele não ter dado ao homem aquilo que na verdade ele merece. E ainda uma coisa da misericórdia é que alguém misericordioso é porque entende o estado de alguém. Sabe o que essa pessoa sente e passa. Alguém misericordioso é alguém que se mete no lugar do outro. Então Deus faz isso. Então Deus se mete nos meus pecados. Deus não se mete nos teus pecados. Não é, Ele não compactua com o teu pecado. Ele só entende a tua natureza pecaminosa. É apenas isso que Ele faz. Só entende a tua natureza pecaminosa. Ele só entende que você é fraco. Ele só entende que você não tem força suficiente para lutar contra o pecado. Por isso que Ele não te destrói. É essa parte da misericórdia de Deus. Então, nós vamos conseguir entender que a misericórdia de Deus nunca é ferida por um outro atributo. Amados, vocês sabiam que os anjos não caídos não são merecedores da misericórdia de Deus? E por que eles não são merecedores da misericórdia de Deus? Porque eles não pecaram. Eles não têm falha com Deus, eles não têm nenhum mal contra Deus. Eles não pecaram contra Deus, eles não têm nenhum problema com Deus. Eles não são alvos da misericórdia de Deus. Os anjos que caíram também não são, porque aqueles não têm perdão. O diabo e aqueles anjos que caíram com ele não têm acesso à misericórdia de Deus, porque eles não têm perdão. Se tivessem perdão, aí sim, seriam alvos da misericórdia de Deus. Eles não têm perdão. A misericórdia de Deus é simplesmente aplicada aos homens. É aplicada à raça humana. Só. Não aos anjos. Então, é para você entender que nós, como homens,
Não prestamos mesmo, afinal. Não temos muita coisa como... Não estou a dizer que os anjos... Apesar de que os anjos estão numa escala muito diferente, mas nós vamos perceber que nessa comparação de que os anjos não têm, os anjos não caídos não carecem da misericórdia de Deus e nós carecemos da misericórdia de Deus. Isso é propriamente por causa do nosso estado pecaminoso e que nós estamos mesmo mal. É isso que eu disse. A misericórdia só é manifesta onde existe problema, onde existe pecado. Onde existe pecado? E até nós vamos conseguir observar isso em várias partes do mundo. Ouvir essa palavra, misericórdia. Apesar de não se aplica, não falam muitas das vezes a Deus, né? Que Deus misericordioso, mas vocês vão ver grandes reis, né? Reis, presidentes, não sei o que, eles também aplicam essa palavra. Apliquei misericórdia. E naquele tempo em que a forma de governo, principalmente tipo na Inglaterra, que ainda só não domino muito bem essa nomenclatura, a forma de governo, mas essa forma de governo em que tem uma rainha, quando que todos, na verdade, são centrados a uma só pessoa, praticamente, é diferente do governo em que tem presidente, é mesmo diferente a maneira de como se governa na Inglaterra e nos outros países que tem presidente. Nós vamos conseguir observar uma realidade lá em Esther. Quando quando Esther entra, mostra a história que ninguém poderia se chegar ao rei sem autorização do rei. Ninguém. E quando Esther chega da presença do rei, ele pega no seu bastão e baixa e faz assim, Esther entra. Se prostra diante dele. O rei aplicou misericórdia para com Esther. Porque se ele não aplicasse misericórdia, dado alguma coisa que ninguém pode entrar na presença do rei sem autorização, morreria. Aplicou misericórdia. Aquilo era uma regra. Ninguém poderia entrar na presença do rei só assim. Então, agora, para melhor compreensão, nós vamos aqui falar de 3 partes da manifestação da misericórdia de Deus, para podermos entender melhor. Primeira parte, vamos entender de como é manifesta a misericórdia de Deus. Aqui diz assim: há uma misericórdia geral de Deus que se estende não apenas a todos os homens, crentes, incrédulos, mas também a toda a criação. Vamos só ler Salmos para que depois eu possa explicar. Salmos capítulo 145, versículo 9. Salmos 145, versículo 9. Não como uma regra, mas sim como para poder facilitar e agilizar as coisas. Gostaria que o pastor Tony lesse esse capítulo e o pastor Moisés abrisse Atos capítulo 17, versículo 25. Salmos 145, versículo 9. Amém. Amém. 25. Então o povo é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas. Amém. Então nós conseguimos observar essa misericórdia de Deus. Por isso que eu disse, peguem bem a definição. Que misericórdia significa a bondade divina para com os aflitos e os contritos. Podia ser assim. Então, a misericórdia de Deus se estende para toda a criação. Toda a criação de Deus. Aí não interessa. Os animais estão ali. Os incrédulos estão ali. Os crentes estão ali, todos ali. Isso é mistura. Toda a criação de Deus, tudo. São alvos da misericórdia de Deus. Então significa que Deus, como eu disse, onde tem misericórdia, Deus, se Deus é misericordioso, é porque Deus tem pena.
É porque Deus tem sentimento. É porque Deus se preocupa com o estado da criação dele, das suas criaturas. Então, Deus não é um Deus mau, que olha para os problemas das suas criaturas e fica no alheio. Ele não é assim. Olha, entende que, apesar de que todos não lhe obedecem, uau, não, mas Deus é muito bom, sério. Todos não lhe obedecem, mas mesmo assim, ele dá sustento a todos. Todos se beneficiam disso. Então, é como alguém que sente, eu os criei, então eu mesmo tenho a responsabilidade de os sustentar. Deus é tão... não tem palavra. Aí conseguimos entender o quanto Deus, como é que Deus é maravilhoso. Vê, muitas das vezes se atribui aos homens que são incompetentes, dado as suas responsabilidades. Alguns homens dão filhos, ou melhor, nascem e depois não conseguem criar, não conseguem sustentar. Por quê? Aquele não é meu filho, aquele não lhe gosto. Olha Deus, olha o que Deus faz. Mesmo não levando todos para o céu, mas todos são beneficiados naquilo que verdadeiramente vem a ser a sua misericórdia. Ele sustenta todos, sem exceção de ninguém. Todos são sustentados por Deus. Então você vai perguntar, então por que tem pobres? Isso é o pecado. O pecado fez assim. Mas mesmo assim são sustentados por Deus. Então é aquilo que acontece. Você dá dinheiro em alguém, aquele também dá em alguém, depois outro também dá em alguém, depois também outro dá em alguém. Deus está lhe sustentando mesmo assim. Os pássaros, tu deixas cair comida no chão, tu vai não sei aonde, Deus lhe sustenta também assim. E uma referência que Deus faz, quando se fala de criação, uma referência, só para vocês entenderem, é lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus vai falar até os lírios do campo, que não plantam, nem ceiam, Deus os veste melhor do que Salomão. Vê só, eles não fazem nada, não andam, não saem do mato, ou melhor, não saem das lavras, poderia assim dizer, para poder ir comprar roupa. Não saem, mas Deus é que lhes veste. É isso que o próprio Jesus é que está dizendo, não sou eu. Jesus é que disse que Deus veste as plantas, aquele tipo de planta. Deus é que alimenta eles. Vê a misericórdia dele. Deus tem responsabilidade. Permitam-me usar essa palavra. Deus tem responsabilidade com aquilo que ele criou. Ele não deixa no alheio. Ele não fala, eu já estou nervoso com eles. Ando muito nervoso com isso. Olha só esse cão, tipo, por exemplo, cão mesmo. Estou falando cão, não estou falando da pessoa. Cão mesmo. Vê do jeito que o cão se comporta. Olha o cabrito do jeito que se comporta. Deus não tem essa coisa aí. Eu não vou lhes sustentar. Não, isso não quero saber. Por quê? Já não lhes gosto. Eu só gosto daqueles que lhes escolhi. Eu só gosto daqueles que eu lhes elegi pelo meu filho. Somente esses é que merecem sustento. Não. O pecado não fere o atributo de Deus. Deus não é mutável em função da transgressão do homem. Tudo quanto ele fez está debaixo dos seus atributos. Tudo. Não tem nada que ele fez que está acima de um atributo que se calhar ele esqueceu. Não. Tudo quanto ele fez foi manifestação de um atributo dele, de uma característica dele, de um ser dele. Tudo. Então é para vocês entenderem. Deus é responsável. Deus é sério com aquilo que ele faz. Deus é sério. E só para poder entender, se nós estamos a falar sobre atributos comunicáveis, então aqui agora vamos entender que isso deve ser comunicável para nós. Devemos tirar exemplo em Deus. Pai, tirar exemplo em Deus de responsabilidade. Irmão, tira exemplo em Deus de responsabilidade. Tio, tia, qualquer pessoa que tem responsabilidade com alguém, tira exemplo de Deus de responsabilidade. Então, ele mesmo cria e ele mesmo se responsabiliza em cuidar. Uau, que maravilha. Não existe outro Deus. Não tem. Que me mostre outro Deus igual a esse. Não tem. É incomparável. É incomparável.
Não tem outro Deus. Esse Deus que você poderia louvar todos os dias, com alegria estampada no teu rosto. Este Deus que todos os dias você poderia andar na rua e mostrar diante das pessoas que você adora um Deus diferente, um Deus que não tem igual a Ele. Esse Deus. Agora ficas triste, aborrecida, não sei o que. Epa, prontos, enfim, vamos à outra parte. Segunda parte. Segunda manifestação, diz assim: há uma misericórdia especial de Deus que é exercida para com os filhos dos homens, ajudando e socorrendo-os apesar dos seus pecados. E ele também comunica a todos as necessidades da vida. Uau! Agora aí separamos os animais dos homens. Separamos. Em Mateus capítulo 5, irmão Léo, faz favor, lê só. Capítulo 5, versículo 45. Sim, Mateus 5, 45. Sim. Amém. Amém. Ouviram, irmãos? Isso é uma parte muito boa de Deus. Aí poderíamos considerar aquela palavra que diz verdadeiramente, né? Tem aquela palavra que diz, Deus não faz acepção de pessoas. Poderíamos aplicar essa parte aí. Só a acepção, só está falando, Deus não faz acepção de pessoas. Ele dá, nesse contexto só, me entendam bem, nesse contexto, Ele dá a todos, até aqueles maus. Até aqueles maus. Então, os homens pecam. Existem pessoas depravadas que nesse momento estão a adorar coisas estranhas. Que nesse momento, se calhar, estão a fumar e estão, como muitos já ouvi, a lançarem para o céu e lançarem várias coisas contra Deus. Esses mesmo, Deus lhe está a sustentar. O sol raia sobre eles. A chuva cai sobre eles. Também se preocupam quando não está a chover. Olha só, eles são maus, mas também se preocupam quando não está a chover. Quando o país está difícil, ou melhor, quando existe situação caótica, também se preocupa, mas mesmo assim Deus lhe sustenta. Mas é o mesmo que blasfemou contra Deus. Vê só. Deus tem uma misericórdia para com essas pessoas. Mesmo eles sendo depravados, não querendo saber de Deus, e quando você vai os pregar palavras, uns dizem, essa coisa de Ngunga também não, poxa, eu quero viver a minha vida, quero curtir, não sei o quê. É mesmo essa, que se calhar há 3 meses, saiu de uma sala da SO. É mesmo essa, que há tempos esteve diante de um acidente. Deus lhe livrou, mas é o mesmo que está falando que não quer saber de Deus. Vê só. Em condições normais, Deus já teria aberto a terra e lhe engolido, mas não. A misericórdia dele não faz isso. A paciência dele não faz isso. A bondade dele não faz isso. Por quê? Isso é para nós entendermos mais uma vez que Deus não se esforça para fazer nenhuma dessas coisas. Ele faz naturalmente. Significa que a bondade de Deus se manifesta diante deles, a paciência, que é a tardia, ou melhor, o retardar em se irar, em lançar, manifestar a sua ira, se manifesta, significa que Deus está a retardar a sua ira, como diz lá em Pedro, está a retardar a sua ira, não manifesta na hora, diz que eles aplicam misericórdia, lhes sustenta, lhes dá saúde, lhes dá alimento, eles saem dia após dia, de noite, dormem tão tarde, até alguns que às vezes até nem dormem, se dormir só dormem 1 hora, tomam tantas coisas para poder lhes ajudar a não dormirem, só para poderem trabalhar, para acumularem tanto dinheiro nas contas e não sei o quê. Não querem saber de Deus. Quando você vai lhes pregar, não, Deus agora não, Deus agora não. Tipo um vídeo que uma vez vi, quando perguntava, acho que era em Portugal, alguém perguntava, queres 5 milhões ou então Jesus na tua vida?
Todos queriam 5 milhões de euros. 5 milhões de euros. 5 milhões de euros. Ninguém queria Jesus. Vê, é mesmo esse que Deus lhes sustenta. É mesmo esse que Deus aplica para eles a misericórdia. É mesmo para esses. Mas atenção. Esta misericórdia de Deus é temporária. Não é uma misericórdia eterna. É temporária. Se eles não se converterem, a misericórdia de Deus é temporária. Essa misericórdia não vai além da sepultura. Porque se eles morrerem nos pecados dele, a misericórdia de Deus que lhes sustentou, carnalmente falando, lhes deu a chuva, o sol, lhes deu muitas coisas na vida, se calhar a mulher mais bonita que ele tanto desejava, não sei o que ele conseguiu, ele muitas outras coisas. Isso não vai lhe levar para os céus. Para mesmo aí, tem um limite. Para. Por quê? Justiça. A justiça de Deus demanda que todos aqueles que não se convertem, não receberam Jesus, têm que ir no inferno. Essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça. Então é por isso que eu disse, nenhum atributo de Deus é sem o outro. Todos eles estão ligados entre si. Se Deus fosse coagido, ou melhor, fosse motivado a aplicar a misericórdia dele em função do pecado dos homens, ele não seria Deus. Ah, então está a se contrariar. Não estou a se contrariar. Vamos falar disso. Terceiro ponto. Mostra sobre, diz assim, há uma misericórdia soberana reservada aos herdeiros da salvação, que lhes é comunicada de forma pontual por meio do mediador. Aí está a misericórdia. Permitam-me usar esse termo, a misericórdia caprichada. Misericórdia mais bonita para com os eleitos. Só os eleitos. Esta misericórdia só para os eleitos, em muitos aspectos que os ímpios, ou melhor, muitas coisas que os ímpios passam, você também passa, porque você está nessa carne. Mas existem algumas coisas com relação à vida espiritual que os ímpios não têm. O cuidado que Deus tem para contigo em te proteger de uma outra coisa para não te prejudicar, para não influenciar também a tua vida espiritual. A misericórdia de Deus se manifesta na tua vida por causa disso, porque você é eleito de Deus. Significa que Deus, ao aplicar a misericórdia dele, em muitas coisas ele não mistura os crentes com os ímpios. Eles têm um cuidado especial. Por quê? Porque os ímpios são muitas das vezes, pelo coração dele, levados a fazerem muitas coisas que lhes distanciam mais de Deus. Mas Deus não permite que os crentes tenham certas coisas que lhes distanciam deles. Então, por isso que Deus tira várias coisas da tua vida que servem como tropeço para poder o adorar. Isso é um cuidado de Deus para contigo, porque você é eleito. Isso é a parte da misericórdia dele para com os eleitos dele. Só. Tudo quanto lhes faz mal, lhes prejudica espiritualmente. E muitas das vezes, até carnalmente também, incluindo doenças que às vezes mandam por intermédio de homens bruxos, também Deus, pela misericórdia dele, porque você é eleito, ele também te protege, porque você é eleito dele. Essa é a parte especial. Por isso que não... As pragas que muitas das vezes um ímpio adquire por causa da vizinha, ele começa a ver muitas coisas estranhas, não sei o quê, e depois até tem que se mudar daquela casa, tem que fazer não sei o quê, e depois nunca consegue dormir, toda hora sonha mal com o demônio, não sei o quê. Essas coisas nos crentes não tem. Por que não tem? Porque Deus lhe livra dessas coisas, por ele ser eleito. Por ele ser eleito. Por ele ser eleito. Então precisamos entender isso.
há uma misericórdia especial para todos aqueles que são eleitos. Então a pergunta seria, mas a Bíblia não diz que a misericórdia de Deus dura para sempre? Como eu disse, vamos falar disso? Sim, a misericórdia de Deus dura para sempre. Este para sempre não é para toda a raça humana. Este para sempre é para os eleitos. A misericórdia de Deus dura para sempre com os eleitos, com aqueles que foram chamados segundo o propósito da sua vontade, segundo a soberana vontade dele, não aqueles que não foram chamados. Então, se calhar alguém, né, do mundo diria, não, Deus é muito misericordioso. E o mundo também aplica isso. Deus é muito misericordioso. Deus é bondoso. Não sei o quê. Ok, tudo bem, Deus é bondoso. Mas se você não se arrepender, vai no inferno. Não, Deus é muito bom. Não sei o quê. Vai no inferno se não se arrepender. Vai. Porque a bondade dele tem fim para com os que cometem iniquidade. Tem fim. Não tem fim para aqueles que se converteram, têm Jesus em seu coração. Para esses, não tem fim. Então, Deus nunca faz algo fora da sua vontade. Vocês sabiam que até ele aplicar misericórdia, não é porque a criatura lhe deixou muito triste, não é porque a criatura está magoando o coração dele. Sabiam que Deus não é comovido pelo estado da criatura? Não estou a me contrariar. Sabem por que eu não estou a me contrariar? Porque até ele aplicar a misericórdia dele, é segundo a sua soberana vontade. É porque ele quer. É porque ele quer. Se Deus fosse comovido pelo estado do homem, propriamente dito assim, ele salvaria todos. Todos mesmo. Isso é fácil entender. Por quê? Imagina, vamos imaginar, deixa eu exemplificar melhor. Se eu vejo todas as pessoas perdidas, todas as pessoas más, e aquele estado das pessoas perdidas me deixa tão triste que eu não consigo dormir, eu não vou ficar contente enquanto não salvar todos. Por quê? Porque alguma coisa me motivou a salvar todos, que é o estado deles. Eu estou muito triste, eu não consigo ficar sem salvar todos. E Deus não é assim. Porque senão, nós vamos dizer que Deus depende do homem. Mas não é assim. Nada está acima da sua vontade. Quer dizer, ele tem uma vontade suprema, uma vontade que ninguém lhe coage. Quer dizer, é uma vontade soberana. Nada está acima dessa vontade, nem o estado da criatura não está acima da vontade dele. Significa que ele aplica a misericórdia, como está escrito. Vamos abrir. Romanos capítulo 9, versículo 15, para poder entender. Romanos 9, 15. Diz assim, Romanos 9, 15. Todos vocês conhecem esse texto. E todos vocês, muitas das vezes, já ouviram esse texto. Onde é que se aplica? Já sabem onde é que se aplica. Na predestinação e eleição. Então, mas aqui encaixa propriamente. Ele diz, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Vontade dele. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Eu é que sei. Deus é Deus. Não. Deus é Deus. Deus é Deus. Não tem outro. Quer dizer, quando se explica isso no princípio, dá a entender que o homem tem aí algum, tipo, tem alguma coisa ali.
no fundo, não tem lá homem. Tudo só tem Deus. Quer dizer, o homem não aparece. Porque, tipo, o homem aparece muito, né? Mas não aparece. Porque tudo tem Deus. Quer dizer, ele não faz nada fora da vontade dele. Nada. Imaginam, quando se falou sobre a autoexistência de Deus, falou-se que Deus não foi criado por ninguém. E ele não é coagido, ou melhor, ele não é ensinado por ninguém. Abrimos o Romanos capítulo 11, quando se fala sobre aquela exaltação sobre Deus. Mostrou-se que Deus, como alguns perguntam às vezes, quem é o pai de Deus? Deus não tem progenitor. Se seria como isso, ninguém sabe. Não tem criação. Então significa que nada está acima dele. E se nada está acima dele, não é o estado da criatura que vai estar acima dele. Significa que tudo quanto ele faz para com a criatura, para o bem da criatura, apesar de que isso, se fosse para alguns, é possível que alguns possam estar tristes com isso, apesar de que alguns, se calhar, que entendem como, né, os pensamentos de Armínio, que o homem tem algum poder na salvação, tem algum poder nas ações de Deus. Isso é para poder mostrar que nada pode ir além da vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana e prontos. A misericórdia dele é soberana. Ele faz aquilo que lhe apraz, segundo a sua boa vontade. Então, nós poderíamos, agora vamos em algumas passagens. Eu disse que a misericórdia aplica-se num estado muito deplorável. Aplica-se quando alguém não está bem, quando alguém está numa situação triste, que precisa de ajuda, socorro. E nós precisamos de ajuda, nós precisamos de socorro. Nós precisamos de socorro. E muitas das vezes nós oramos, Deus tem misericórdia de mim. Eu não sei se você já entendeu quando você ora isso. Deus tem misericórdia de mim. É você pedir, Deus tenha pena de mim. Deus se mete no meu lugar. Deus entende o meu estado. Deus, eu estou a sofrer, sente a minha dor. É você pedir isso, você tem pedido isso. Porque quem tem misericórdia é porque sente a dor do outro. Então você está orando, Deus sente a minha dor. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Oh Deus, tenha pena de mim. Oh Deus, é praticamente como se você estivesse falando, oh Senhor, venha em meu lugar, faz favor. Então, lá em Hebreus, no capítulo 4, 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e acharmos graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vê que no versículo 14, vamos só começar do versículo 14 ao 15, diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Por que temos que reter? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos ser ajudados em tempo oportuno. Então mostra que Deus, quando você ora isso, você diz, Deus sente, Deus olha o meu sentimento, Deus tenha pena de mim, Deus vela por mim. Quer dizer, você quer que Deus, na verdade, te entenda. E a Bíblia está a mostrar que Jesus percebe, Jesus entende o que os homens passam, porque ele também já esteve nessa carne. Ainda que ele não tivesse nessa carne, ele na mesma, por ser Deus, entenderia na mesma o estado que os homens passam. É por isso que ele é misericordioso. Por isso que ele é misericordioso. E no Antigo Testamento nós vamos conseguir observar essas expressões muitas das vezes mencionadas, fazendo menção, porque eles tinham conhecimento sobre a misericórdia de Deus. Vamos abrir.
2 Samuel, capítulo 24, versículo 14. Por uma questão de dinamismo. Irmão Bino, faz favor, abre só Mateus capítulo 9, versículo 27. E 2 Coríntios, vai abrir, o irmão Didi, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Sim, versículo 27. Uhum. Amém. Irmão Didi. Uhum. Amém. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 24, versículo 14, diz: Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não na mão dos homens. Mas na mão dos homens não caio eu. Então, nós conseguimos observar que essas expressões no Antigo Testamento, quando Davi, depois de ele governar, estando já, poderia dizer que combatendo tantos reis e vencendo, ele se sente depois na legalidade de poder contar o povo, fazer um censo. Mas Deus o proibiu por intermédio do profeta. Então Deus traz a ele duas opções. Ou ter luta com os inimigos dele, ou então Deus mandar alguma chaga. Então ele prefere cair na mão do Senhor. Deus mandar alguma maldição, ele prefere isso do que cair na mão dos homens. Porque ele sabia da misericórdia do Senhor. Agora entendem por que ele queria a misericórdia do Senhor. Porque o Senhor tem pena dos homens. Porque o Senhor se mete no lugar dos homens. É por isso que ele preferiu aquilo. E quando os cegos, eles vão dizer, tenha misericórdia de nós, filho de Davi, eles queriam alguma coisa, que Jesus tivesse pena deles por eles não enxergarem. É porque eles queriam que Jesus enxergasse a situação deles, que olhar sem olhar é uma situação difícil. Você não conseguiria ficar uma semana vedado assim, nem 2 dias, nem 5 horas, não conseguirias ficar, se sentirias sufocado. Quer dizer, não é o teu nariz que está tapado, mas você está sufocado. Até você se calhar se habituar, mas ninguém se habitua com isso. Então, eles pediam para que Jesus entendesse a situação deles. Filho de Davi, tem que compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Se mete no nosso lugar, filho de Davi. Vela por nós, olha, nós estamos a sofrer, estamos cegos. É isso que ele pediu. E Paulo, quando vai falar isso, é por causa das muitas bênçãos, das muitas coisas que ele passou. Por isso que ele vai falar isso. O Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consolou em todas as situações. Ele sentiu, entendeu que Deus esteve lá. Quando esteve difícil, quando lhe afligiram, quando lhe perseguiram, quando teve tribulação por meio dos judeus, quando teve tribulação por todas as outras partes. Ele entendeu que Deus estava lá. Deus estava lá. E depois, é para você entender que quando você está triste por uma situação justa, não é uma situação que às vezes você mesmo foi procurar. E falaram, não vai, está aí lá mesmo. Não namora com esse, está aí lá mesmo namorar. Não foi mais isso, não quer está aí mesmo fazer. Apesar de que nessa situação Deus também se mete no teu lugar, fica também, ele tem misericórdia de ti,
não te dá aquilo que você merece, senão ele te ajuda de acordo com aquilo que é o teu estado de tristeza por você ser filha dele, filho dele. Então, nós vamos conseguir entender que Deus não está alheio a tudo quanto nós passamos. Deus não é um Deus cego. Deus não é um Deus sem entendimento. Deus não é um Deus que não tem mão para poder estender e dizer: filho, levanta das tuas dificuldades. Eu entendo que você está passando. Queres ouvir isso um dia? Não vais ouvir. Entenda que Deus entende isso que você tem passado. Mas não vais ouvir Deus a falar: oh, minha mão, não vais ouvir isso. O que você deve entender é que as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre na tua vida como crente. Duram para sempre. Ele é a causa de você não ser consumido. Ele é a causa de você se levantar todos os dias das suas dificuldades espirituais. É as misericórdias de Deus. Por quê? Porque é um Deus que se preocupa contigo. Nunca houve nenhum momento que Deus nunca se preocupou contigo. Nunca. E naquele dia Deus não se esqueceu, Deus se esqueceu de ti. Não, um dia tipo mesmo, Deus nunca se esqueceu de ti. Não, eu passei um dia, já pensei, já vi, já sentiste mal, porque Deus nunca se esqueceu de ti. Nunca. Ele não é um pai desleixado, não é. Permitam-me que eu use esse termo. Ele é um pai atento. Se preocupa com aqueles que ele chamou. Se ele se preocupa agora, quando Jesus diz, olha, vê só o que Jesus diz. Se ele dá alimento a todas as pessoas, ou melhor, a todos os homens, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Então, todos os crentes são beneficiados pela bondade do Senhor, pela misericórdia de Deus. Deus tem um cuidado especial para contigo. Isso é para você parar de chorar à toa quando existem situações da tua vida, queres pensar que Deus te abandonou. Deus não te abandonou e nunca te abandonará, porque Ele é fiel. Ouvimos isso no domingo passado. Ele é fiel. Ele é fiel. Nunca ouviste mensagem assim, né? Deus nunca te abandonará. Deus nunca te abandonará. Ele está contigo desde que tu permaneças firme na fé inabalável. Ele está contigo. Todo o teu sofrimento, Ele sabe. Tudo quanto você passa, Ele vê. Ele sabe e entende. Será que queres ver a imagem de Deus? Não vais ver. Enquanto você estiver nesses olhos carnais, não vais ver. Queres ouvir a voz de Deus? Vais ouvir no teu coração, mas nunca vais ouvir do céu. Oh, fulana, não vais ouvir isso. Não vais ouvir. Por quê? Porque às vezes nós imaginamos que poderíamos ouvir de uma forma Deus, de uma maneira, conforme a nossa imaginação. Não é assim. Deus fala conosco de N maneira. Do pregador, pode falar conosco através de uma irmã que às vezes está vir te visitar, está a trazer uma palavra boa para te confortar. Através, às vezes, da tua mãe, que às vezes é ímpia. Deus pode lhe usar para te confortar também. De uma outra pessoa. Deus usa tudo quanto Ele quiser para te confortar. Usa tudo quanto Ele quiser. Só para quê? Para que você se sinta sustentado por Ele. Para que você perceba que Ele é um pai amável, que Ele é um pai carinhoso, que Ele é um pai atencioso, que Ele é um pai que está sempre presente contigo. Desde que tu permaneças firme na fé. Os teus pecados não vão te fazer Deus ficar contigo. Se tu permaneceres nos teus pecados, isso vai afastar a presença de Deus de ti. Se tu permaneceres firme, andando na santidade dele, então saiba de uma coisa, que ele está sempre contigo. Sempre. Então, se é atributo comunicável, como nós poderemos, na verdade, aplicar isso na nossa vida? Vamos abrir. Mateus capítulo 5, versículo 7. Mateus 5, 7. Irmão Nunes, lê só esse capítulo que abrimos. Lucas 6, 36. Irmão Samuel. E Efésios 4, 32, pastor Moisés. E o 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. O irmão Mário pode abrir. Então, começando com o irmão Nunes. Amém.
Amém. Lucas 36. Sim. sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Amém. 4:32. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Amém. Irmão Mário? Sim, 3:8. Amém. Então nós conseguimos ver sobre a exigência. Isso não é um pedido, isso é um mandamento. Se isso for um pedido, então Deus deixa de ser Deus. Deus não pede, Deus ordena. Se todos nós devemos ser como Ele é, e isso é um dos atributos comunicáveis, então Ele passa para a sua criatura. Se Ele passa, comunica para a sua criatura, então, se tu te dizes como crente, se tu defendes o nome do Senhor, te bates no peito, eu sou, eleita, sou crente, não sei o quê. Então, seja misericordiosa, seja misericordioso. Quando existir uma situação, se meta no lugar do próximo. Quando alguém te pecar contra ti, lhe perdoa, porque misericórdia é perdão também. Misericórdia também é perdão. Perdoa aquela pessoa. Lhe dá aquilo que ela não merece. Lhe dá aquilo que ela não merece. Não guarda mais rancor. Não seja mais raivosa, iracunda, quer descarregar ira, não sei aonde. Não seja assim. Mas seja misericordiosa, seja misericordioso. Perdoe. Perdoe, até não sei se vais perdoar mais, quantas mais, perdoe sempre. Seja misericordioso como Deus é também. Tenha pena. Tenha sentimento pelo sentimento do próximo. Não olhe a causa do próximo assim, em desdém, ou então na ignorância. Não faça isso. Você é filho do Altíssimo, você é filha do Altíssimo. Se Ele tem compaixão até daqueles que lhe fazem mal, por que você não pode ter? Se Ele, na sua soberana misericórdia, Ele faz bem a toda a sua criatura, por que você não pode fazer o bem ao teu próximo, ao teu semelhante? Por quê? És maior do que Deus? Não és. Então, seja misericordioso como Deus é misericordioso. Ame fraternalmente. Tenha um amor profundo. Viva uma vida de piedade. Essa piedade não estou a falar devocional, estou a falar uma vida de piedade no sentido de ajudar as pessoas, de sentir pena das pessoas. É nessa que me refiro. Viva como crente que entende o ser de Deus, que entende sobre os atributos comunicáveis de Deus, que Ele passou para ti. Não, eu sinto que não tem. Você tem isso, precisas exercitar mais. Tens, porque desde o momento que você se converte, você já tem isso, porque isso faz parte do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em ti. Então tenha vergonha quando você não for misericordioso com alguém. Lembra quantas vezes Deus te perdoou também. Quantas vezes Deus teve pena de ti. Quantas vezes Deus te ajudou nas tuas necessidades. Quantas vezes? Antes de você se reter com alguma coisa que às vezes o irmão está a precisar. Que às vezes o irmão está carente daquilo e você tem 2 ou 3, ou às vezes 3 que também dá para repartir. E você, por ambição, egoísmo, não queres dar. Só pensas em ti, toda a mesma em ti. Lembra, Deus também não pensa só nele. Pensa também em ti. Tudo que Ele te dá é porque Ele entende a tua condição. Então também entenda a condição do teu próximo. Ajude primeiro os da igreja, depois podes ajudar
aqueles que estão lá fora. Isso digo do mundo. Mas não deixa o teu irmão passar necessidade e você tendo forma de poder o ajudar. Seja misericordioso, se meta no lugar do próximo. Se meta. Vamos imitar Deus. Sedes imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Podemos orar.